Nessa semana, um prefeito satanista resolveu matar cachorros a R$5, a polêmica do Estatuto do Nascituro circulou pelas redes sociais e um escândalo da comida congelada ameaça os bons restaurantes franceses, começando mais um PLOC. Hoje eu estou aqui no pé da Sacré-Cœur e a Flávia viu que me mandou uma notícia que quem mora aqui pela França já meio que sabia. É o escândalo da comida congelada. Se você não sabe, muitos restaurantes aqui em Paris pegam comida congelada e simplesmente requentam para você, turista, comer o seu prato de cada dia. É bem isso mesmo que acontece, inclusive em lugares famosos como a La Dourée. Apesar de eu adorar os macarrons da La Dourée, a comida de lá é congelada. Eu já caí nessa pegadinha um dia passando pela Champs-Élysées, fui comer na La Dourée e me dei mal. A comida é péssima. Vale a pena ainda comprar os macarrons, que na minha opinião não são os melhores de Paris, mas é um lugar turístico onde todo mundo gosta de ir. A polêmica começou a rolar forte quando um programa da TMC, feito com câmeras escondidas, divulgou inclusive garçons que apontam para os turistas falando que eles não têm paladar nenhum e que por isso mesmo eles vão servir comida congelada. Esses restaurantes são aquele tipo que não tem chefe e que usam esses pratos que eles compram mais ou menos em 6 porções por 3 a 4 euros para vender para você cada refeição a 15 euros. Ou seja, eles faturam um lucro absurdo em cima da inocência das pessoas que vêm visitar Paris. O Colégio Culinário da França, presidido por Alain Ducasse, lançou em abril um selo da Receita da Casa para distinguir os restaurantes desses estabelecimentos que eles querem deixar de chamar restaurante. Se você vier a Paris, uma boa dica é: aposte em restaurantes com cardápios limitados. Aqueles cardápios que têm apenas 4 entradas, 4 pratos no máximo e com ingredientes frescos, principalmente os restaurantes que trocam seus cardápios toda semana. Existem vários restaurantes desses por Paris, eles não são inacessíveis e a comida é deliciosa, porque eles só trabalham com ingredientes da estação e fazem desses pratos o melhor que eles podem fazer para servir para você. Então essa é a minha dica para quem vem a Paris e também confere lá no site. Eu sempre dou dica de vários restaurantes que eu amo por aqui e que eu vou sempre. Vale a pena fazer uma listinha antes de sair de casa e pegar o avião para vir para cá. Saindo da França para a Turquia e aproveitando que eu estou num espaço público fazendo esse vlog para vocês, vocês devem ter visto o protesto que está rolando em Istambul em relação ao shopping que seria construído em cima de um dos maiores parques no coração de Istambul. Eles estão reclamando como se fossem construir um shopping center no meio do Hyde Park em Londres, no meio do Central Park em Nova York ou no meio do... Ah não, acho que no Brasil a gente não tem, né? Esse assunto veio à tona por causa de um texto publicado pela Sumandef chamado Aos Meus Amigos que Não Vivem na Turquia. Vale muito a pena ler esse texto, onde ela explica inclusive que toda a mídia turca não divulgou esse assunto e pedindo ajuda aos amigos dela que estão fora e às pessoas que estão na internet para divulgarem esse absurdo que está acontecendo na Turquia, onde o próprio governo vem dizendo que eles são extremistas com uma agenda política. Mas segundo o texto isso não tem nada a ver, eles são pessoas comuns de todas as idades, de todas as religiões e de todos os partidos políticos, simplesmente querendo manter o seu espaço público para você continuar com a convivência dos seus filhos e todo mundo poder se divertir ao ar livre, como é aqui hoje que eu tô aqui e todo mundo sentado na grama, nesse solzinho batendo num fim de tarde, tomando sua cerveja e curtindo. Isso não é a mesma coisa dentro de um shopping. Quanto mais espaços públicos, melhor. E no Brasil a gente está precisando deles, não é mesmo? Diga aqui pra mim e comente aqui embaixo nesse vídeo quantos parques você tem perto da sua casa e que você consegue ir a pé até eles. Porque em São Paulo, pelo menos, você precisa ter um carro e muita disposição para chegar até lá e ficar procurando uma vaga para parar o seu carro. Agora as notícias que rolaram aqui no YouTube e no site nessa semana. A gente completou o primeiro 1 milhão de visualizações no YouTube e eu fiquei muito feliz com isso. Muito obrigada a todos que têm nos acompanhado durante esse 1 ano aí e pouco de canal aqui no CBN. Essa semana também a gente estreou a mais pedida com uma receita de brigadeiro de Nutella. Nesse novo formato vocês vão poder votar na receita que vai ser feita na próxima semana. Não adianta votar aqui nesse vídeo, tem que ir lá no Receita do Brigadeiro de Nutella, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês.
e colocar lá a receita que você quer que a gente faça no próximo programa. Se a sua receita for a mais votada, ela vai aparecer no programa. O mais legal de tudo isso é que podem ser receitas salgadas, doces, drinks, o que estiver passando pela sua cabeça. Nessa semana também nós tivemos duas receitas muito gostosas no site, um rocambole de açaí e um cookie de Nutella. Nutella tá dominando aí as receitas do site dessa semana. A Fernanda Flaiban fez um post sobre a Le Pain Quotidien, que ela foi lá em Nova York, mas que é uma padaria que também tem aqui em Paris e tem em São Paulo também para quem tá por aí. Já a Mari Mori fez um post sobre o Hungry Planet, que retrata diferentes famílias, diferentes lugares do mundo e como essas pessoas comem. É bem interessante e vale a pena conferir. E eu usei o aplicativo novo da Tastemade para fazer uns vídeos sobre os restaurantes que eu comi essa semana. Então confere lá no site, são 4 posts deliciosos que eu vou deixar todos os links aqui embaixo. São vídeos de 1 minuto, curtíssimos e que tem imagens lindas desses restaurantes. Foi esse mais um Ploc, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual que é o assunto que eu vou falar na próxima semana. Beijo, tchau!